Animais. Eles enxergam o mundo de formas muito diferentes. Os falcões conseguem localizar sua presa a 3 quilômetros de distância. Os leões caçam na savana na total escuridão. E olhos compostos tornam as libélulas as melhores caçadoras do planeta. No reino animal, a diferença entre a vida e a morte pode não ser o que você vê, mas como você vê. Os falcões observam a Terra há mais de 35 milhões de anos. Esta fêmea de gavião asa de telha não deixa passar nada. Sua visão é tão clara que ela consegue enxergar cada detalhe das penas deste pombo. É sua próxima refeição. Os olhos do falcão funcionam como um telescópio, aumentando as imagens. Ela consegue enxergar o mundo com uma variedade maior de cores que os humanos, incluindo a luz ultravioleta. Ela espera o momento certo de atacar. E consegue fazê-lo em pleno ar. A habilidade de localizar e rastrear um alvo, mesmo em pleno voo, a torna uma predadora formidável. Os olhos do falcão são o testemunho do poder da evolução. Os olhos têm evoluído ao longo de milhões de anos. Tudo começou com uma única célula que podia detectar luz, um fotorreceptor. Esse único fotorreceptor conseguia somente dizer se estava claro ou escuro. Foi chamado de ocelo. Os animais microscópicos, como este rotífero, ainda têm esta forma primitiva de visão. À medida que os animais foram crescendo, os fotorreceptores se multiplicaram em números para criarem uma retina primitiva, a parte do olho que sustenta os fotorreceptores. Mais tarde, a camada do fotorreceptor se curvou, criando um globo ocular, o que lhes deu a habilidade de saber de qual direção a luz estava vindo. A planária aquática ainda tem um olho rudimentar. Ela consegue ver formas distorcidas, mas sem muitos detalhes. Para tornar as imagens mais claras, o olho se curvou ainda mais, até que houvesse somente uma pequena abertura que direcionasse toda a luz à retina. Este é o olho de orifício. Hoje, o nautiloide gigante possui um dos últimos exemplares deste tipo de olho. Ele consegue enxergar em alta resolução, porém precisa de muita luz. Para deixarem entrar mais luz no olho, os animais desenvolveram lentes. Com elas, a luz poderia se curvar e se focar na retina, criando uma imagem mais definida. Os caramujos marinhos ainda possuem essas lentes rudimentares. Eventualmente, os peixes desenvolveram olhos mais avançados, não só com retinas cheias de fotorreceptores, mas com células transparentes que cresceram para cima para protegerem os olhos e focarem a luz. A córnea. Ainda assim, no centro do olho do peixe, assim como na maioria dos vertebrados, encontram-se os fotorreceptores, os bastões e os cones. Os bastões captam a forma e o movimento, e os cones captam as cores. Os peixes têm 4 tipos de cones que lhes permitem enxergar mais cores. A maioria dos mamíferos possui somente 2 tipos de cones. Porém, os anfíbios, répteis e as aves mantêm todos os 4 cones. Uma clara vantagem dentro das habilidades de caça do falcão. Cada milímetro quadrado da retina de um falcão contém 1 milhão de fotorreceptores, 5 vezes mais que os humanos. Gotas de óleo especiais que brotam de seus cones agem como filtros, ajudando-os a enxergar essas cores com uma resolução melhor. Em outras palavras, os falcões enxergam o mundo em ultra alta definição, dando-lhes a melhor visão do reino animal.
para conseguir enxergar mais longe, as lentes nos olhos do falcão estão bem mais distantes da retina do que acontece com os olhos do ser humano. Elas agem como telescópios, com um comprimento focal maior que aumenta o tamanho das imagens. Essa nitidez visual, combinada com a ampla variedade de cores que se podem enxergar, são a chave para sua sobrevivência. Os falcões podem julgar o tamanho de um animal a partir de uma distância de 3 quilômetros. Isso significa que de uma distância segura, eles sabem se o animal pode comê-los ou se eles podem comer o animal. Com esses olhos tão especializados, não é de se espantar que tenham desenvolvido protetores de olhos. Eles possuem uma terceira pálpebra, conhecida como membrana nictitante. Aí está. A membrana protege os olhos do falcão e faz uma limpeza antibacteriana, mesmo quando o falcão está com os olhos abertos. Para melhorar a acuidade visual do falcão, os pássaros desenvolveram uma estrutura chamada pecten ocular, onde se encontram os vasos sanguíneos do olho, mantendo-os longe da retina. Essa estrutura deixa os vasos sanguíneos ao lado, para que não haja obstrução na visão. Outros vertebrados, incluindo humanos, não possuem essa estrutura. Seus vasos sanguíneos se encontram na frente da retina, obstruindo parcialmente a sua visão. Os olhos do falcão estão sempre desobstruídos. Assim, estão prontos para a ação a qualquer momento. Aperfeiçoados por milhões de anos de evolução, os falcões realmente têm uma visão de matar. Não é somente a estrutura do olho que ajuda um predador. A localização também é importante. Grandes predadores como a chita precisam manter ambos os olhos saudáveis. Elas usam a visão periférica para se manterem alertas a qualquer possível ameaça, mas o seu foco principal é o de sempre olharem para frente. Por isso, a maioria dos mamíferos carnívoros tem olhos voltados para frente, com um campo de visão relativamente estreito. Mas como cada olho enxerga o objeto a partir de um ângulo ligeiramente diferente, cada um irá projetar uma variação distinta da mesma cena na retina. O cérebro sobrepõe essas duas variações para criar uma única imagem em 3D. Assim, os carnívoros poderão julgar a profundidade e a distância de forma mais precisa. Isso se mostra útil quando uma gazela se encontra bem à vista. À medida que a chita corre, ela mantém o foco em sua presa em uma faixa estreita e nítida no meio de seu campo de visão. Isso é particularmente importante para poder manter o foco em um alvo em movimento quando for o momento de caçá-lo. Desta vez, a gazela perdeu para a visão, a velocidade e a precisão espetaculares da chita. Porém, à medida que o sol se põe, a visão da chita começa a falhar e ela se esconde pela noite, à medida que o leão começa a acordar. Assim como a chita, os olhos do leão ficam na parte da frente da sua cabeça. Porém, ele tem algumas vantagens estruturais que lhe permitem caçar à noite. Graças à camada especial de células chamadas tapetum lucidum, ou tapete brilhante, os olhos do leão podem encontrar sua presa mesmo com pouca luz. O tapetum lucidum se refere a uma camada de cristais que se encontra no fundo do olho e que reflete a luz de volta para a retina, como um espelho. O olho e o cérebro agora conseguem formar uma imagem mais brilhante. Um dos efeitos visíveis do tapetum lucidum é o brilho nos olhos. Os olhos que brilham no escuro. Realmente, não há como não notar esses olhos de leão. Os olhos brilhantes mais assustadores, com certeza, pertencem a um dos caçadores noturnos mais letais, o tigre. O tapetum lucidum, junto com a estrutura da retina do tigre, lhes dá uma visão aguçada e mortal à noite.
Sua retina se adapta perfeitamente à visão noturna. Eles conseguem enxergar os movimentos em uma escuridão quase que total. Predadores noturnos possuem muitos bastões em suas retinas, portanto, conseguem enxergar bem no escuro. Porém, eles têm somente 2 tipos de cones. Eles só conseguem enxergar o azul e o verde. A cor não é tão importante quando você está caçando no escuro. Ao vagarem pela floresta no meio da noite, os olhos do tigre procuram uma presa. Essa estrutura, com os olhos na frente do rosto, é perfeita para o predador, mas terrível para a presa. Animais de pasto devem ficar em alerta máximo caso o perigo se aproxime. Uma visão periférica excelente é uma necessidade. Portanto, seus olhos estão nas laterais de suas cabeças. Como se alimentam de pasto, não precisam ter a mesma percepção de profundidade que os caçadores. Afinal de contas, não há necessidade de caçar ou emboscar plantas. O pasto é um tipo relativamente novo de planta. Tem cerca de 40 milhões de anos. Os animais que se adaptaram a se alimentar dele tiveram que se mudar para áreas de mata aberta nas pradarias. Essas áreas visíveis não têm esconderijo para proteção. Portanto, os animais de pasto adaptaram sua visão para terem o maior campo visual possível. Isso permite que eles vejam os predadores de quase todos os ângulos e rapidamente enxerguem uma rota de fuga disponível caso sejam atacados. Como a maioria das presas, os olhos do cavalo se localizam nas laterais da cabeça. Eles têm somente 2 pontos cegos. Um embaixo do rosto, logo abaixo do focinho, e um diretamente atrás da cabeça, que se estende até as costas e atrás do rabo. Eles ainda têm uma visão mais abrangente panorâmica de 350 graus. Mas essa visão mais ampla tem um porém. Assim como a maioria dos animais de pasto, a maior parte de sua visão é monocular, não binocular. Isso significa que há uma pequena sobreposição no que cada olho enxerga. Portanto, eles enxergam mais ao redor deles, mas têm uma percepção de profundidade pior. Qualquer movimento suspeito, e eles normalmente fogem. Cavalos têm olhos maiores que qualquer mamífero terrestre, o que os ajuda a perceber o perigo a qualquer momento. No cercado ou na pradaria, os animais de pasto estão sempre alertas. Mas para alguns animais não se trata da caça, se trata da procura por comida. Então, como é que a visão ajuda nisso? Os gorilas enxergam as coisas exatamente como os humanos. Eles enxergam a manga amarela e o aipo verde. A bola vermelha claramente chamou a atenção deste pequeno gorila. Acontece que os gorilas e outros grandes símios, como os orangotangos e os chimpanzés, têm uma capacidade maior para enxergar cores que a maioria dos mamíferos. A capacidade de enxergar cores representa um desenvolvimento relativamente recente em primatas e uma grande vantagem evolucionária. Os primeiros primatas eram criaturas pequenas e noturnas que permaneciam perto do chão e somente saíam à noite. Dessa forma, eles podiam jantar e não ser jantados. Como rastejadores noturnos, eles confiavam mais nas formas e nos movimentos que nas cores. Naquela época, eles usavam seu olfato mais que a sua visão. Eventualmente, os primatas subiram nas árvores, mas ainda tinham uma percepção das cores limitada. Estes lêmures são descendentes diretos dos primeiros primatas que viviam nas árvores. Assim como outros animais noturnos, eles têm muitos bastonetes em seus olhos, o que os ajuda a enxergar bem no escuro, porém eles têm menos cones para detectar as cores. Eles enxergam sombras verdes e azuis, porque possuem somente 2 tipos de fotorreceptores de cores. Esta visão se chama visão dicromática. O mesmo vale para muitos macacos encontrados na América Central e na América do Sul, como estes macacos esquilo.
Porém, em algum ponto da sua evolução, os macacos da África e da Ásia, como os babuínos e os macacos, desenvolveram uma visão tricromática. Eles possuem 3 tipos de cones receptores de cor. Não são somente sensíveis ao azul e ao verde, mas também ao vermelho. Este tipo de visão requer luz mediana a forte, mas à medida em que esses macacos se tornaram diurnos e começaram a comer de dia, essa evolução se tornou uma vantagem para eles. Os cientistas acreditam que os primatas desenvolveram uma visão tricromática porque isso os ajudou a escolher boas frutas para comer, facilitando a sua sobrevivência. Uma das formas de saber se a fruta está madura ou não é tocando-a para ver o quão macia ela está. Porém, é mais fácil saber disso olhando para ela. Frutas vermelhas normalmente são mais doces e fáceis de digerir. Para os babuínos, o vermelho também significa maturação sexual. À medida que os primatas subiram nas árvores e se afastaram da fonte de odores no chão, a visão se tornou mais importante que o olfato. Afinal de contas, os primatas conseguem enxergar melhor do que conseguem farejar. Com pouca habilidade para captar cheiros e feromônios no ar, os primatas precisaram captar dicas visuais para o sexo. Mesmo quando os grandes símios surgiram e se desenvolveram para passar mais tempo no chão, as vantagens de uma visão colorida continuou a se mostrar. A história é diferente para os insetos. Alguns têm desenvolvido olhos sofisticados, tornando-os predadores ferozes. Aqui, podemos ver o caçador mais preciso do planeta. Esta libélula consegue capturar 95% de suas presas, tornando-a 2 vezes mais mortal que o grande tubarão branco. Seu segredo mortal é ter uma visão incrível. Como a maioria dos insetos, as libélulas possuem olhos compostos, projetados para detectar movimentos mais rapidamente que qualquer tipo de olho. Um olho composto consiste em milhares de lentes individuais chamadas omatídeos. Elas são muito pequenas. A imagem que o inseto enxerga é uma combinação de todos os omatídeos juntos. Eles estão localizados em uma superfície convexa e apontam para direções um pouco diferentes, criando uma visão omnidirecional. Como uma parede gigante com milhares de telas de TV que projetam um minúsculo fragmento de uma imagem grande. Caso a imagem seja de outro inseto, por exemplo, ao invés de enxergar milhares de minúsculos insetos, a imagem projetada em todas as telas será de um inseto gigante. O minúsculo tamanho dos omatídeos limita a precisão da imagem. Para muitos insetos, esse é o problema. Mas as libélulas possuem áreas planas específicas em seus olhos, chamadas fóveas. Elas permitem a entrada de mais luz a partir de uma única fonte. Portanto, enxergar através delas, na verdade, melhora a resolução. Com cerca de 30 mil omatídeos em cada olho, as libélulas possuem a melhor visão entre todos os invertebrados. Elas conseguem enxergar até a luz ultravioleta. Sua cabeça consegue se mexer independentemente de seu corpo. Elas conseguem se focar no alvo enquanto seu corpo se move para ter a melhor posição para a captura, normalmente capturando a sua presa no ar. Uma libélula é voraz e consegue comer cerca de 1/5 do seu peso todos os dias. Os olhos compostos são tão eficazes que mudaram muito pouco ao longo das eras. Os olhos compostos mais antigos registrados em um fóssil pertencem aos trilobitas. Eles viveram há 500 milhões de anos e seus olhos eram feitos de cristais de calcita. Os olhos compostos dos louva-a-Deus contêm até 10 mil omatídeos, menos que a libélula. Porém, eles têm outras vantagens. Esses animais conseguem girar sua cabeça 360 graus, parecendo até um filme de terror. Um louva-a-Deus consegue enxergar bem a partir de 15 metros de distância, enquanto algumas moscas e mosquitos conseguem enxergar objetos com clareza somente a alguns milímetros. O louva-a-Deus caça de dia.
Ele é o mestre do disfarce e seus olhos possuem uma percepção de profundidade excelente, o que melhora o seu estilo de emboscar a presa. Ele espera até que a sua presa esteja a uma distância que possa ser capturada, calculando o tempo e a distância entre ele e seu alvo. Na última hora, ele avança. Para segurar a sua presa, o louva-a-Deus usa suas patas dianteiras, que são cobertas por espinhas que se projetam para trás. À medida que a presa tenta se soltar, ela vai se empalando sozinha, até que o louva-a-Deus arranque a sua cabeça para que ela pare de se mexer. Olhos compostos criam caçadores formidáveis, mesmo embaixo d'água. Com a visão mais completa do mundo e um golpe mais rápido que uma bala, essa criatura colorida é uma super-heroína das profundezas. As lacraias do mar não são exatamente assustadoras, mas atordoam a sua presa como nenhum outro animal. Seu golpe é realmente mais rápido que uma bala, uma de calibre 22 para ser mais preciso. Seu movimento é o mais rápido do oceano, o que significa que elas precisam ter uma visão aguçada para manter seus olhos na presa. Felizmente, a evolução cuidou disso. Fixadas em suportes móveis que se mexem de forma independente, os olhos compostos da lacraia do mar são diferentes de qualquer outro na Terra. Cada olho está dividido em 3 partes, dando-lhe uma visão trinocular. Isso permite que ela tenha uma percepção de profundidade usando somente um olho. Isso é uma enorme vantagem para uma caçadora. Os omatóforos em constante movimento permitem que a lacraia do mar analise uma vasta área de seu ambiente. Cada parte do olho é específica e serve para um propósito específico. As partes superior e inferior reconhecem principalmente as formas e os movimentos. O meio tem 6 fileiras de omatídeos que detectam as cores. Onde os humanos têm 3 fotorreceptores de cores, a lacraia do mar tem, pelo menos, 12. Porém, apesar de ter 4 vezes mais receptores, estudos mostraram que ela não consegue enxergar tantas cores quanto os humanos. Seus olhos foram mais projetados para velocidade e eficiência. As lacraias do mar raramente saem de casa, exceto para se alimentarem. Elas só precisam saber se algo é presa ou predador. Este sistema ocular único permite que elas descubram isso rapidamente, sem perder tempo nem energia usando o cérebro para realizar esse processo. Diferente dos humanos, elas conseguem pular o processo de envio de estímulos visuais ao cérebro e o fazem nos próprios olhos. Elas também têm um temperamento territorial forte, que as leva a matar qualquer coisa que se aproxime muito. Elas são uma das caçadoras mais agressivas do reino animal. E com esses olhos tão desenvolvidos, é fácil entender o porquê.